Então, bom dia. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada, doutora Marildes Luísa de Castro, para falar para a gente sobre cardiopatia na mulher. A doutora Marildes é especialista nessa área, é cardiologista, ex-presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é mestre em Ciências de Saúde pela UFMG, professora do curso de pós-graduação de Cardiologia da AFIA, e delegada do Brasil junto à Sociedade Interamericana de Cardiologia no Conselho de Mulheres. Muito obrigada pela sua presença, vai ser uma honra para a gente. Muito obrigada, Luciana. Bom dia a todos. A honra é toda minha para estar aqui falando de um assunto que mexe comigo, que eu gosto demais, que é a doença cardiovascular na mulher. Vou compartilhar a minha tela. Bom, gente, a doença cardiovascular na mulher, ela vem, felizmente, chamando a atenção dos cardiologistas e dos médicos em geral. Por que eu falo assim, felizmente? Eu costumo brincar nas aulas que eu dou, porque a gente tem um módulo no curso de pós-graduação só de doença cardíaca na mulher. E eu pergunto para os alunos, qual a importância vocês acham de ter um módulo de doença cardíaca nas mulheres? E muitos acham que é dispensável. Gente, não é não. Existe uma diferença, né, entre os sexos, entre a doença cardiovascular, entre os sexos. Então, eu gosto de mostrar esse slide um estudo publicado na revista Science em 1999, onde mostra que a diferenciação dos sexos ocorreu há mais ou menos 300 milhões de anos e que existia só organismos XX no mundo. E um X perdeu uma perninha, virou um Y, e daí veio o sexo masculino. Então, gente, o sexo é um status biológico que é determinado pelos cromossomos sexuais. O cromossoma Y passa de pai para filho e ele é responsável por respostas diferentes, principalmente na pressão arterial e no estresse, com uma manifestação diferente entre homens e mulheres. E o X que está presente no sexo masculino e feminino também tem uma ação diferenciada entre homens e mulheres. Ele atua principalmente sobre hipertensão e doença cardiovascular e outras doenças, como a miocardiopatia dilatada, doenças renais, etc. Então, os genes já mostram essa variação em expressão e ação no sexo feminino e no sexo masculino. E ao longo da história, olha só, 2.600 anos antes de Cristo, já havia uma observação de que o homem com dor no peito, segurando o peito, estava próximo da morte. Homem. Já mais de quase 4 mil anos depois, no século XVIII, Eberden mostrou que viu centenas de homens com essa condição de dor no peito e somente 3 mulheres. Né? Então, ao longo dos anos, já lá em 1960, o American Heart Association teve uma conferência intitulada Como eu posso ajudar meu marido a lidar com a doença cardiovascular? E o American Heart também publicou uma dieta, O Caminho para o Coração do Homem. Então, assim, essa questão de doença cardiovascular, sexo masculino, é muito arraigada ao longo dos anos. Né? Então, é isso que a gente tem que mostrar para vocês, que a mulher também morre de doença isquêmica. E essa publicação do GBD, mostrando em 2009, a principal causa de morte no mundo, doença isquêmica do coração, segundo lugar, AVC. E quando a gente vê no Brasil a diferenciação entre homens, primeiro lugar, desde 1990 a 2019, primeiro lugar, doença isquêmica do coração no homem, doença isquêmica no coração da mulher. Depois, AVC isquêmico no homem, diabetes e DPOC. Na mulher, diabetes, AVC e DPOC. Então, mostrando que as mulheres morrem também na mesma
intensidade de doença cardiovascular. E isso é desconhecido por muitos médicos, por muitas pessoas. A mulher brasileira não se dá conta disso, né? Olha só, 1 em cada 4 mulheres tem doença cardiovascular. E mais ou menos 8,5 milhões de mulheres morrendo por doença cardiovascular. Isso dá mais ou menos 1 em cada 3 mulheres morrem por doença cardiovascular. 30% no Brasil e no mundo. A gente sabe que o que mais mata no mundo é doença cardiovascular. E no Brasil é a maior taxa da América Latina a morte por doença cardiovascular na mulher. Mas tem um viés nisso. Ela é mais diagnosticada no homem, 8,4 contra 5,6, e com uma mortalidade maior nas mulheres. E essa mortalidade vem aumentando na meia-idade e também nas mais jovens. O que acontece? Por desconhecer e por ter manifestação diferente, então a mulher tem infarto e fica em casa com o seu infarto sem perceber que está tendo infarto. Um mal-estar, uma dor epigástrica, toma um bicarbonato para aliviar, ela se automedica, não dá atenção à sua saúde. Então é preciso a gente fazer campanhas, é preciso chamar atenção para isso. Vejam só, no Brasil, a cada 10 minutos uma mulher morre de AVC e a cada 11 minutos uma mulher morre de infarto. Isso não é nada desprezível, pelo contrário, isso é para se fazer um grande barulho, um alerta em termos de políticas públicas de saúde, inclusive. Outro motivo da gente não conhecer bem a doença cardiovascular na mulher. Antes de 1985, os grandes estudos, a medicina é baseada em evidência. Os grandes estudos que ensinaram para a gente como diagnosticar, como tratar, a amostra inicial até 1900, até a década de 80, era quase que 100% masculina. Então, a gente aprendeu demais no modelo masculino, mas a gente não pode extrapolar 100%. Eu mostrei para vocês que, ao longo dos anos, esse aprendizado é muito arraigado no sexo masculino, né? E só mesmo depois da década de 90 que foi chamada a atenção para a medicina do gênero, né? O FDA, o grande órgão americano regulador da ciência, e o NIH, que patrocinam esses grandes trials, esses grandes estudos que vão nos ensinar se uma droga é boa, se não é, e outras coisas. Em 1993, ele exigiu que se incluísse mulheres e minorias, quer dizer, idoso, nos seus estudos. Então, foi a partir daí que começou a se prestar mais atenção no sexo feminino em relação às pesquisas. Doença cardiovascular e também câncer. Vejam bem, um levantamento nos Estados Unidos, no ano 2000, morria 500 mil de homens por doença cardiovascular e outro 500 mil de mulheres também por doença cardiovascular. E nesse levantamento, somente menos de 10% das mulheres americanas sabiam que elas podiam morrer do coração. Isso fez com que fosse lançada uma campanha que eu vou mostrar para vocês, se chama Go Red for Women, que é muito interessante. Então, só porque eu falei os grandes trials, né, ao longo dos anos, na década de 80 e de 90, né, que a gente aprendeu muito sobre doença isquêmica, né, o DISC, o ISIS, o 4S, que foi o que lançou a simvastatina, né, no mundo, foram 4.444 o N do estudo, com somente 19% de mulheres. Vejam bem. Então, nesses grandes trials que a gente aprendeu muito, o máximo, o estudo Charme de 2003 teve 31% de mulheres, mas vejam, é muito baixa a porcentagem de mulheres, né? Então, a gente tem que derrubar esses mitos, né? Que a doença coronariana é doença do homem, né? Por isso, e o que contribui para isso também é que a doença coronariana, ela aparece 10 anos mais tarde na mulher. Então, isso faz com que exista um outro mito. A doença coronariana é doença de mulher velha. Ela aparece 10 anos mais tarde na mulher, por quê? Porque
o homem, a partir dos 40, 50 anos, começa a aumentar a doença coronariana. E a mulher, mais tarde, por causa do estrógeno, que é considerado o seu fator protetor. Então, na menopausa é que começa a aumentar essa incidência de doença coronariana. Outro mito, o câncer de mama mata mais que a doença cardiovascular. Não. A doença cardiovascular, ela mata 7 vezes mais do que o câncer de mama. Então, 2 grandes estudos que nos ensinaram o nosso aprendizado de doença isquêmica, né? O famoso estudo de Framingham, desde a década de 50, acompanho os moradores dessa comunidade, e o Rochester Coronary Heart Disease Project também contribuíram, né, para o nosso aprendizado, e concluiu que mulheres com angina têm evolução benigna comparada com homens com angina, com prognóstico mais favorável. E isso ficou como uma grande verdade ao longo dos anos. Mas, de lá para cá, muita coisa mudou. Não existem também campanhas, né? As campanhas para o câncer de mama. Sim, todo mundo conhece o Outubro Rosa. Ótimo, maravilha. Mas o coração mata 7 vezes mais. Então, é preciso prestar atenção no coração também, né? Não se preocupe em prevenir doença cardiovascular. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. E quando tem alguma publicidade, é um homem, né? Como a gente vê aqui nessa publicação da revista Time, é um homem que aparece, né? Como portador de doença cardíaca, né? Então, aquilo que eu falei, a mulher tem seus sintomas e fica em casa, porque ela tem prioridades. Cuidar dos filhos, da profissão, do marido, da casa, cuidar de todos, menos da saúde dela, né? Então, esse levantamento, né, um levantamento mais recente, 36% das mulheres desconhecem estar em risco sobre doença cardiovascular. Aqui no Brasil é muito pior, né? E quando sabem, elas não são também bem tratadas e bem orientadas. Elas tendem a subestimar o risco e preocupam muito com os efeitos colaterais. E, infelizmente, a mulher tem mais efeitos colaterais de todas as drogas, assim, o IECA, a mulher tem mais tosse do que o homem com IECA. Edema, a mulher tem mais edema com bloqueador do canal de cálcio do que o homem. Então, isso faz com que ela abandone o tratamento e valorize esses efeitos colaterais, né? E vejam bem, gente, a primeira manifestação pode ser a morte súbita, e 2/3 não tem sintoma prévio, simplesmente, puf, mata, né? E 80% das doenças cardiovasculares podem ser prevenidas. É preciso mostrar, né, isso. Gente, pelo amor de Deus, vamos prevenir 80%. É muito alto esse valor, né, para a gente não lançar um olhar muito sério sobre essa prevenção, né? O alvo principal da preocupação da mulher em relação à prevenção é a sua saúde ginecológica. Em 1985, a doutora Nanette Wenger, que hoje está com 93 anos, é pioneira na cardiologia da mulher, ela é um monstro, ela ainda dá aula em congresso, esteve aqui no Rio ano passado, no Congresso Carioca de Cardiologia, e ela chamou atenção para isso. A mulher não é só um biquíni, a saúde da mulher não é só mama e útero, a mulher tem um coração nesse meio, e é preciso chamar atenção, né? Lembrar sempre de estratificar o risco cardiovascular da mulher. E a prevenção, que passa muito pelo estilo de vida. Então, a doença coronariana ela é menos diagnosticada, com isso, se não diagnostica, não trata, ela é menos pesquisada e contribui para isso também as disparidades socioeconômicas e psicossociais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vejam bem, a mulher, existe uma música, né, Mulher de Fases. Realmente, a mulher tem as suas fases na vida, muito relacionadas com o seu status hormonal. A gente tem a infância, com essa menininha linda aqui, tem a jovem, tem a gestação e tem a idosa. Então, cada fase da vida da mulher, existe uma manifestação diferenciada de doença cardiovascular, né? A menarca precoce, a síndrome pré-menstrual, as alterações da gestação, os fatores hormonais, o uso dos contraceptivos, as doenças autoimunes e as doenças relacionadas
a idade mesmo, né? A gente sabe que a idade aumenta a manifestação de doenças crônicas, né? Então, olha só, o coração da mulher, ele é diferenciado, ele bate até 10% mais rápido. Isso é bom? Não. A gente sabe que poupando frequência cardíaca, poupa consumo de oxigênio pelo miocárdio e ganha mais na sobrevida, né? Então, bater 10% mais rápido não é bom para ninguém, tá? Então, a mulher, a frequência cardíaca é entre 60 e 80 e o homem é entre 55 e 70. O coração do homem é maior que o da mulher, 30% maior em média. As artérias coronárias são 15% mais estreitas. As artérias coronárias das mulheres são finas e tortuosas. A mulher como um todo, né, ela é mignon, ela é menor, a sua superfície corporal é menor, os órgãos todos. E, infelizmente, para nós mulheres, nós temos maior proporção de gordura corporal. Tudo isso influi na farmacocinética, farmacodinâmica dos medicamentos, que não são iguais, né? Por causa disso também. E a manifestação da doença cardiovascular é diferente. A fisiopatologia, a patologia é diferente. Com isso, o diagnóstico não é fácil, né? E o tratamento também, nem sempre, ele é bem direcionado, né? O risco é muito subestimado, tanto pelos profissionais da saúde quanto pelas próprias mulheres, por elas serem também menos estudadas. Então, como que é a fisiopatologia da angina? E isso, gente, serve para homem e mulher, não é só a mulher que tem essas manifestações, não. Mas a obstrução anatômica, que é o que a gente aprende né, na cardiologia, o que foi estudado, né, essa letra C aqui, né, que é a placa aterosclerótica, a doença arterial coronariana obstrutiva, o grande aprendizado foi gerado em cima disso aqui. Mas não é só isso que dá isquemia, que dá angina, não. A disfunção endotelial, o espasmo coronariano, esse estreitamento focal, que pode ser por uma placa obstrutiva, mas também pode ser por dissecção da artéria coronária, por uma ponte miocárdica e a doença microvascular, né? Tanto o espasmo microvascular, o estreitamento, o remodelamento concêntrico, a disfunção microvascular. Então, ao longo dos anos, nós aprendemos sobre isso. E então, por isso que lá atrás, lá no Framingham, na década entre 60 e 80, fala que a mulher tem angina, mas não. Por que se fazia na época? Cateterismo. Teste ergométrico, cateterismo. E o cateterismo não mostrava obstrução. Ah, não, então não tem entupimento, ela não tem nada, né? É benigno, a angina dela é benigna. Não é bem assim, né? A gente, essa publicação do Jack de 2022 mostrou, né? Ilustrou muito bem aqui o MINOCA, né? Hoje tem esses termos. ANOCA e MINOCA, angina sem obstrução, MINOCA, infarto sem obstrução. Então, pode ser por dissecção, né? E aí a dissecção leva à formação de um hematoma intramural, causando obstrução à passagem do sangue, né? Pode ser por espasmo, pode ser por embolismo, né? Na fibrilação atrial, pode soltar ómbulo para a coronária. O espasmo pode ser de grande vaso e pode ser microvascular também. E, geralmente, a mulher tem mais infarto sem supra de ST. Inclusive, essa terminologia também está mudando, né? É obstrução ou não obstrução. Então, porque ela tem mais erosão da placa. A placa aterosclerótica da mulher é diferente, ela tem menos cálcio. A do homem é por ruptura. Isso aqui, esse mecanismo fisiopatológico, ele é mais na idosa, que vai mais se igualar ao sexo masculino. E aqui na mais jovem, a erosão da placa. E essa erosão mata mais, né? Muito bem, a gente sabe que a doença cardiovascular, doença isquêmica, não tem uma causa única, né? A gente trabalha em cima de fatores de risco. E existem os fatores de risco clássicos, né? Os modificáveis, e existem os fatores de risco específicos da mulher. E aí vem uma série de fatores de risco que precisam ser conhecidos e precisam ser abordados. Por exemplo, o tratamento para o câncer de mama. O tratamento
pode levar à doença coronariana e também outras alterações. Então, a gente, do nosso Departamento de Cardiologia da Mulher, publicou em 2022, no Congresso Mundial de Cardiologia no Rio de Janeiro, a gente publicou esse posicionamento sobre doença cardíaca na mulher. E, então, tem essa imagem, eu vejo em muita aula, não só do nosso departamento, né, dos cardiologistas em geral. Existem os fatores de risco específicos da mulher, e os sub-reconhecidos, que hoje eles são considerados como estressores de risco. Por quê? Porque nossos scores de risco, eles levam em consideração principalmente diabetes, dislipidemia, hipertensão, e não existe um score de risco direcionado só para o sexo feminino. Então, a gente chama de estressores de risco, que seriam os específicos e os sub-reconhecidos. E aqueles bem estabelecidos que todo mundo conhece, né? Hipertensão, dislipidemia, obesidade, síndrome metabólica, tabagismo. E todos esses fatores, gente, os sub-reconhecidos, depressão e ansiedade, violência, abuso sexual, isso é fator de risco para a mulher, né? O estresse crônico. Então, todos eles vão atuar no mecanismo fisiopatológico subjacente que leva à inflamação, disfunção endotelial, aterosclerose subclínica, disfunção autonômica e disfunção imune. Então, todos esses fatores de risco vão agir de uma maneira ou de outra, levando à doença cardiovascular, que pode ser manifestada por infarto, por AVC, insuficiência cardíaca, morte súbita, fibrilação atrial e até mesmo demência. Então, é preciso estar atento, porque 80% das doenças cardiovasculares podem ser prevenidas, né? Então, veja bem, esse estudo GBD, né, que é publicado de tempos em tempos na revista Lancet, segundo ele, a mulher brasileira, no ranking de taxas de mortalidade deles por doença cardiovascular atribuíveis a fator de risco, destaca os seguintes fatores de risco, né? Hipertensão arterial é um fator de risco muito importante, é o principal, e é um dos grandes fatores de risco para AVC também, né? Inclusive, o IMC elevado, isso é para brasileira, tá? Risco alimentar, eu costumo brincar com os meus alunos. Quem aqui come fruta todo dia? Vou fazer essa pergunta para vocês. Aí vocês pensem bem. Se todo dia come de 1 a 3 frutas, né? O LDL elevado, tabagismo e alteração na glicemia de jejum. Então, e o DAILIES? O que é isso, né? Muita gente, às vezes, não entende muito bem o que é isso. É o ano de vida ajustado por incapacidade. Um DAILY representa a perda do equivalente a 1 ano de saúde completa. Né? Então, não vamos brincar com a nossa saúde, não. Vamos cuidar muito bem dela, né? Veja bem, o peso dos fatores de risco para a mulher, né? Então, consideram os tradicionais, não são iguais. O peso deles é diferente para o homem e para a mulher. A idade aumenta 40 vezes na mulher jovem comparada com idosa com a jovem. A história familiar, doença arterial antes dos 65 anos, aumenta 1,6 vezes o risco na mulher. A menopausa, 10 vezes na incidência da DAC após a menopausa. A menopausa cirúrgica sem reposição hormonal também, mais do que dobra o risco cardiovascular na mulher. A hipertensão, mais do que dobra, o sedentarismo, 5 vezes, quando comparado com aquela mulher que não se exercita. Além disso, o sedentarismo, ele contribui para outros fatores de risco, obesidade, hipertensão, síndrome metabólica, resistência à insulina, dislipidemia, trombogênese, né? A obesidade é um estado crônico inflamatório, né? Aumenta mais de 4 vezes o risco de morte por doença cardiovascular. Essa figura também a gente assiste muito nas apresentações dos congressos de cardiologia em geral, né? Os fatores de risco tradicionais e os fatores de risco emergentes, né? É muito usado esse termo, né? Em relação à mulher, né? A hipertensão arterial, gente, após os 75 anos, não tem escapatória. 80% das mulheres vão ficar hipertensas. Os homens também. Por quê? Gente,
envelhecimento, o que os tecidos perdem? Elasticidade. Os vasos perdem elasticidade, vão ficando mais rígidos. O sangue vai encontrar mais dificuldade para transitar pelos vasos, né? Vem a hipertensão arterial. Importantíssimo, só 29% tem um controle adequado da hipertensão arterial. Isso não é privilégio da mulher, não, mas ela tem menos controle do que o homem, no atingido o alvo terapêutico do tratamento da hipertensão arterial. O diabetes, né, aumenta em 45% o risco de doença isquêmica, o tabagismo e a obesidade. Então, esses 4 fatores têm maior risco de infarto. E a depressão também, que é mais prevalente na mulher, né? E o que acontece com a mulher? Por que lá na década de 60, o estudo de Framingham achou menos mulher com doença isquêmica? É verdade. A mulher saiu de casa, né? Ela foi trabalhar. Aí ela tem multitarefas, né? Ela assumiu o emprego, os filhos, os afazeres domésticos e marido, né? O marido exige a atenção dela, né? Chega em casa à noite, os dois chegam cansados do serviço. O marido toma banho e vai assistir o jornal. A mulher toma banho e vai preparar o jantar, né? E servir o marido. Então, isso é muito comum. Depois ela vai preparar o almoço de amanhã, vai lavar a roupa, né? Passar a roupa que ela lavou no dia anterior. E por aí vai, né? Então, a mulher assume jornada dupla, tripla, quádrupla, às vezes. O filho acorda de madrugada, é ela que vai olhar, né? Então, com isso, aumenta o estresse e gera, né, uma série de fatores que são peculiares na mulher. Muitas delas são chefes de família, elas contribuem com a renda familiar. Nós lançamos no nosso departamento uma diretriz esse ano que eu aconselho vocês a ler, tá? Tá lá, vocês pegam livro, tá aberta na internet, uma diretriz sobre climatério e menopausa e coração na mulher, né? Claro, menopausa na mulher. Eu me coube escrever sobre o trabalho na menopausa, né? Olha que coisa bem específica, né? Como que fica o trabalho e a mulher na menopausa? E existe um statement europeu sobre isso. Então, a importância desse olhar. E nesse levantamento, 51% das mulheres trabalham após a menopausa. Elas são 47%, é a força motriz no mundo. Então, a mulher trabalha para valer e tem as suas jornadas, né? E ela tem aquele hábito, né, de olhar mais para o outro e de tanto se preocupar com o outro, com tanta coisa que ela faz, as multitarefas, ela tem dificuldade em ter uma vida saudável, fazer atividade física, um hábito alimentar, né? Almoça trabalhando, né? Cuidando do filho, dando comida, corre em casa para amamentar se tem outro filho, põe comida na boca do outro, na boca dela e amamenta ao mesmo tempo, né? E isso aumenta o risco de tabagismo e aumenta o risco de alcoolismo, tabagismo, pior qualidade do sono, né? E isso piora na menopausa, né? Piora do perfil lipídico, maior ganho de peso, maior sedentarismo, né? Em relação à manifestação clínica, a apresentação clínica é diferente, né? Como que a gente aprendeu sobre angina, doença cardiovascular, né, doença isquêmica, infarto, uma dor forte no peito, em aperto, irradiando para o braço esquerdo, né? Os leigos conhecem essa manifestação, mas na mulher não necessariamente, né? Essa é a chamada dor típica. Muito cuidado com esse termo, típica. Em 2019 foi publicado pelo American Heart uma diretriz só sobre dor no peito. E eles chamam a atenção para evitar essa alcunha, angina típica e atípica, dor típica e dor atípica. A dor atípica faz com que ela seja menosprezada. Isso é totalmente errado. Existe a dor,
né? Se uma mulher chega num pronto-socorro porque ela está com uma fincada, uma queimação no peito, né, aquela dor típica, então já perdeu 50% da atenção do médico. Como essa figura aqui, né? Homem e mulher chegam com dor no peito, as atenções vão primeiro para o homem, né? Então, as manifestações podem ser diferentes: fadiga, dispneia, dor difusa no tórax, na mandíbula, nas costas, epigástrica, náusea. Um colega apresentou um caso outro dia de uma mulher com uma dor muito forte no braço direito. Uma dor intensa, a ponto dela chegar gritando no hospital com dor no braço direito. Depois o esquerdo também começou a doer. E o eletro dela, a manifestação, o infra, o supra de ST é pouco mais de 1 milímetro. Então, não é aquela manifestação gritante quando está tendo infarto. Ela estava com uma circunflexa obstruída. Então, prestar atenção que a dor é dor. Então, se ela procurou um hospital por causa de dor, ela está com uma dor. Então, essa dor deve ser investigada adequadamente, tá? Então, por causa dessas outras manifestações, o diagnóstico é retardado, é mais dificultado e nem sempre é tratado, né? Por ser o predomínio da doença aterosclerótica obstrutiva, né, a mulher tem outras manifestações, inclusive a famosa síndrome do coração partido, né, a Takotsubo, que mimetiza também o infarto. Então, essa chamada angina típica, a manifestação é diferente na mulher. Muito cuidado com isso, né? Então, aqueles sintomas prodrômicos de um infarto, fadiga, distúrbio do sono, dispneia, taquipneia, essa dor típica, chamada típica. Quando eu falo típica, eu estou pondo aspas, né, nessa palavra. Evitar esse termo, né? A recomendação atual é essa. Aquela dor típica com irradiação para o membro superior esquerdo é descrito mais ou menos em 1/4 das mulheres, e geralmente ela está mais presente nas mais idosas, tá? E outra coisa, a dor aos esforços, né? Aquela dor típica aos esforços, ela é menos comum na mulher, tá? Ela pode ser mais, ela é mais presente no homem, né? A dor na mulher pode ser mais desencadeada por estresse. Então, olha só, esse guideline do NICE, né, que seria o NIH britânico, né, isso é uma publicação britânica, definiu, né, a angina típica, né, que é aquela dor, né, constritiva na região precordial, que pode irradiar para o pescoço, para os ombros, para a mandíbula, para os braços, precipitada por exercício físico e aliviada com nitrato sublingual. Então, para ser angina típica, eles recomendam que tem que ter esses 3 componentes. E 2 componentes só é definido como angina atípica, né? Então, cuidado com isso, né? Angina típica e angina atípica. É melhor evitar esse termo, tá? Esse tempo seco, gente, vai cortando a voz da gente. Aqui em Belo Horizonte está muito seco. Os sintomas, né? Dor no peito, desconforto no peito, aquilo que eu já falei, né? Palpitação, falta de ar. Mas muitas vezes, quando a mulher está tendo infarto, ela fala de sensação de morte. Essa sensação do paciente infartado, a maioria fala isso, né? A sensação que eu vou morrer, com esse mal-estar terrível, né? Suor frio, náusea, vômito, e também pode ser manifestação como morte súbita, né? Então, esse quadrinho aqui, ele é muito interessante, né? Uma publicação do nosso International Journal of Cardiovascular Science, muito feliz, né, ao fazer essa figura aqui, que compara a prevalência na mulher, né, aqui de infarto, a prevalência, os fatores de risco, os sintomas e o tratamento, né? Então, eu não vou me prender aqui, não, que nós não temos tempo, mas não temos muito tempo aqui, mas vejam bem, a manifestação no eletro, alterações mais discretas, 1,5 milímetro de supra de ST do ponto J em V2 e V3, né? Enquanto que no homem
2 milímetros a 2,5 milímetros, essa manifestação, né? Então, assim, é preciso estar atento, porque se tem uma alteração não muito chamando a atenção, muito chamativa, isso não quer dizer que não exista isquemia, né? Muito cuidado com isso, né? Então, o tratamento passa pelo mesmo viés, né? Os estudos foram avaliados em populações masculinas, então, lembrando que a superfície corporal da mulher é menor que a do homem. Então, por exemplo, a estreptoquinase, lá atrás, né, quando começou o trombolítico, a mulher tinha muito mais AVC hemorrágico, essa complicação, do que o homem, quando se tratava o infarto com a estreptoquinase. Claro, 1.500.000 unidades não pode ser uma dose padrão para um homem de 80 quilos e uma mulher de 50, né? Claro que vai haver diferença nisso. Estudos, né, como eu falei, números não incluíam mulheres, né, o Mr. Fit, o Veterans, o OSCOPS, na verdade, é um estudo escocês de estatina na mulher. Não tem nenhuma de estatina na doença coronariana, não tem nenhuma mulher nesses estudos, né? Então, até 1986, pouca atenção e pouco estudo para o coração da mulher, né? E então, é a partir daí que começou-se a prestar mais atenção. Mas até hoje, gente, no máximo, em torno de, a média é 30% das mulheres, até hoje, nos grandes trials. Publicado agora, o estudo Fine Arts, que é a finerenona na insuficiência cardíaca com fração de ejeção, 40% ou mais, né? Pouco diminuída, ou normal, tinha 46% de mulheres. A ICFEP, né, ela é muito mais frequente na mulher do que no homem. E mesmo esse estudo direcionado para essa situação, com essa droga excelente, a finerenona, não incluiu mais mulheres, né? Não chegou nem nos 50% da amostra feminina nesse estudo direcionado para isso, né? Então, gente, a prevenção. A primeira coisa é conhecer. A gente geralmente cumprimenta quem a gente conhece, né? Então, é preciso conhecer para poder abordar adequadamente. Conhecer os fatores de risco, né? Em seguida, estratificar, classificar o risco. Felizmente, né, nos últimos anos, tivemos grande avanço no tratamento, né? Falei agora da finerenona, que é um remédio novo, mas a gente precisa prestar atenção no diagnóstico e no objetivo do tratamento. Então, os pilares do tratamento. Estilo de vida, gente. Estilo de vida é fundamental. Tem que mostrar para o paciente, aqui eu falo homem e mulher, que é preciso mudar o estilo de vida. Não dá para comer torresmo todo dia. Não dá para beber cerveja todo dia, né? Não dá para ficar na frente da televisão, né, o tempo todo. Não sentar. Então, vejam bem, gente, o controle remoto, a maçaneta do carro, isso tudo fez com que houvesse ganho de peso. Vocês sabiam disso? O controle remoto fez com que a pessoa ganhasse 1,5 quilo ao longo do ano. São detalhes, mas detalhes importantes. Então, fica atento ao estilo de vida, né? E tratamento médico e tratamento invasivo, né? Revascularização. Agora, no Congresso Europeu, final de agosto, foi publicada uma diretriz de doença coronariana crônica, né? Então, e aqui vem, né, eu trouxe esse quadrinho para vocês, né, os que são classe 1, para o tratamento, para o uso das drogas antianginosas, né? O nitrato de ação curta é só para alívio imediato da angina, tá? Beta-bloqueadores ou bloqueadores do canal de cálcio, classe 1, né? Se a angina não melhora com beta-bloqueador, associar, né, com o bloqueador do canal de cálcio. E vejam bem, nitratos de ação longa ou ranolazina, de acordo com a evolução do paciente. Então, o que é classe 3 para isso? A ivabradina também, ela é considerada, a ivabradina, um efeito muito bom dela é diminuir a frequência cardíaca, né? Com fração de ejeção abaixo de 40%.
acima de 40% ela é classe 3, tá? A combinação de ivabradina com bloqueador de canal de cálcio de hidropiridina não deve ser feita, nitrato não é recomendado para miocardiopatia hipertrófica. Então, o tratamento são essas drogas que vocês todos conhecem, né? E olha só, essas drogas, elas melhoram, essas drogas anti-isquêmicas, melhoram a sobrevida? Nenhuma delas melhorou a sobrevida. Melhoram os sintomas, tá? E os nitratos, eles melhoram os sintomas, e o nitrato de ação longa pode ter problemas também. Pode levar à hipotensão postural, né? Um grande estudo publicado em 2003, o estudo WISE, esse estudo foi uma luz no fim do túnel, porque ele mostrou que 2/3 das mulheres com angina não tinham doença obstrutiva. Então, foi a partir daí que se prestou atenção na microcirculação, e foi a partir daí que foi chamada a atenção para esses inoca, anoca, né, minoca, que são realidade, são isquemia e não são doença obstrutiva, tá? Então, a mulher tem menos doença obstrutiva e mais alteração do fluxo coronariano, por qualquer causa que seja. Então, a prevenção, 80% pode ser prevenido. Medida simples, custo efetiva, estilo de vida. Eu trouxe esse slide porque eu acho ele muito ilustrativo. É até uma cartilha da Sociedade Brasileira, não recente, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas vejam bem, a atividade física tem que ser regular, não é uma partida de futebol. Faz atividade física? Eu jogo uma peteca, eu jogo vôlei no sábado. Não. Então, a atividade física ela tem que ser regular. 30 minutos por dia é o ideal. No mínimo 5 dias por semana. É o ideal. Reduz em 30% a 40% o infarto e em 25% o AVC. E essa questão de mais energia, menos estresse, melhor sono, humor, reduz câncer, diminui o risco de câncer, inclusive de mama, reduz a osteoporose. Então, veja bem, gente, cada hora de exercício regular ganha cerca de 2 horas de vida adicional, mesmo que não se começou mesmo que comece tardiamente essa atividade física regular. Então, é importantíssimo. Medida simples, estilo de vida, tá? Olha só, a OMS prevê que 2/3 das doenças no mundo são más escolhas do estilo de vida, são por causa disso. E tem uma grande associação com a dieta. Aquela perguntinha que eu fiz, come fruta todo dia? Presta atenção, tá? Então, essa ingestão alimentar, o padrão, o tipo de alimento, né, influencia no risco cardiovascular, né? A massa corporal, o IMC, né? A resistência à insulina, o perfil lipídico, a inflamação, a trombogenicidade. Então, a recomendação, conheça seus números, né? O que são os números? Pressão arterial, colesterol, glicose, IMC e até mesmo a circunferência abdominal. Então, é preciso estar com esses valores em dia, tá? Gente, de quem é o trabalho para o manejo da doença cardiovascular? Não é só do cardiologista, né? É de todos nós, né? É política do governo, treinamento educacional, engajamento de comunidades, é mais mulher sendo pesquisada, é campanha de prevenção, advocacia a políticas públicas, inovações na assistência, diversificação na força de trabalho. Eu falei sobre a mulher, né, na menopausa e o trabalho. Muitas vezes a mulher na menopausa, ela tem vergonha de mostrar que ela está na menopausa, ela tem vergonha quando vem aquele fogacho, aquela onda de sudorese, né? Ela fica toda atrapalhada. Imagina ela apresentando um trabalho numa reunião e de repente começa a suar, a roupa vai, molha. Isso é desconcertante para a mulher. Ela tem muita vergonha disso. Então, é preciso diversificar esse local de trabalho,
a trabalho remoto, horário maleável, né? Então, é uma série de pequenas coisas que podem melhorar muito essa força de trabalho. Então, é trabalho de todos nós, né? Do paciente também, claro. O paciente tem que se ajudar. E é uma coisa que a mulher não olha para ela, né? Então, as mensagens para casa. É preciso conhecer esses fatores de risco cardiovascular emergentes, que não estão incluídos nos scores de risco disponíveis, tá? Então, lembrados, hoje a gente chama de estressores de risco. É preciso expandir essa estratificação de risco cardiovascular para os médicos de atenção primária. Gente, o ginecologista é o único médico da mulher durante muitos anos, né? O obstetra. E os cardiologistas vêm por último, e quando vem, né? A gente, no consultório, no nosso dia a dia, a gente recebe muita mulher acompanhando o marido. Ela que sabe o medicamento que ele toma, a dose. Pergunta para ela o que eu tomo. Então, ela precisa se levar ao cardiologista e prestar atenção nela, né? É preciso cuidado com as mulheres após a menopausa. A história obstétrica, gente, é importantíssimo. Toda consulta cardiológica da mulher tem que ter uma história obstétrica detalhada. A gente sabe hoje em dia que a hipertensão gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro, são fatores de risco para a doença cardiovascular futura, né? É preciso atenção na saúde mental, depressão, ansiedade. A depressão ela é considerada como fricote, né, da mulher, muitos maridos consideram isso. É uma coisa muito séria a depressão, né, a ansiedade, né? O impacto negativo daquelas mulheres que têm condição social desfavorecida, né? A etnia, o nível de renda, a escolaridade, a violência doméstica, isso também é importante, né? Como fator de risco cardiovascular emergência. E uma força-tarefa de multiespecialidades, principalmente com a ginecologia, né? Que é o médico da mulher. Aqui em Minas, desde o dia, há mais de 5 anos, a gente faz um simpósio no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, junto com a ginecologia, a cardiologia e a ginecologia se unem para falar sobre saúde da mulher. E a gente tenta, né, dar a mão para o ginecologista para a gente atuar junto, né? Lembrar que o coração mata 7 vezes mais do que o câncer de mama. E existe uma meta, né, das sociedades, reduzir a morbimortalidade por doença cardiovascular nas mulheres até 2030. Vamos ver se a gente consegue reduzir isso. Eu falei da campanha Go Red for Women, né? Escolhido um dia nos Estados Unidos, é a primeira sexta-feira de fevereiro, é o dia de usar vermelho nos Estados Unidos. E essa campanha, ela teve uma repercussão tão grande, ela tem apoio de várias entidades, né? Várias empresas, né? A Macy's, grandes empresas, tem o almoço solidário, tem o desfile de moda da New York Fashion Week, um dia dedicado ao vestido vermelho, né? E um desfile só para arrecadar fundos para essa campanha Go Red for Women. Ela tem mais de 50 países no mundo. O Brasil, a gente conseguiu trazer o Brasil, trazer o Go Red para o Brasil, né? A campanha é sensacional. Eu tive a honra de ser convidada para o New York Fashion Week em 2020 para ver o Red Dress Collection e pessoas testemunhando os seus eventos, né? Foi emocionante. Artistas que desfilam os vestidos vermelhos, é muito importante. E a gente está em cima. A Sociedade Interamericana de Cardiologia, SIAC, lançou em 2022, no seu congresso em Miami, a primeira diretriz de prevenção cardiovascular na mulher no mundo. Não existia até 2022. Então, a gente participou dessa guia aí, dessa diretriz em 2022. E a nossa sociedade, em 2022 também, a gente lançou lá no Congresso Mundial, em outubro, lá no Rio, o primeiro posicionamento de doença cardiovascular na mulher. Em ano passado, a gente fez um posicionamento da doença isquêmica do coração na mulher, e esse ano a gente fez a diretriz sobre menopausa. Então, a gente está tentando intensificar esse estudo diferenciado, mostrar a importância
da mulher. Eu não falei de cardiopatia e gravidez, porque realmente o tema é muito extenso, mas é preciso prestar atenção na cardiopatia e gravidez, o pré-natal. No congresso da SIAC, foi lançado, não da SIAC, é do American Heart, o Bump Day, eles chamam Coração de Mamã, para chamar atenção também para a doença cardiovascular na gestante. E a hipertensão é a segunda maior causa de óbito da gestante. Então, gente, é preciso ter uma força-tarefa, estar prestando atenção na mulher. Agora, o World Heart Federation, né, o dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, então a gente tem que falar sim para o nosso coração, prestar atenção no coração. Então, ela está chamando todo mundo para participar dessa campanha, né? Lembrar que as melhores e mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar, devem ser sentidas com o coração. E essa frase é dessa mulher surdo-cega, uma escritora defensora dos direitos das pessoas com deficiência. E o coração está aí para todo lado. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Não. Maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muitos ensinamentos importantíssimos. Muito obrigada. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, viu? Espero que traga coisas boas para o coração da mulher.